Olá, eu sou a Marina Hernandes, aqui da Escola Vilma Covesi, e a convite da Genesis vou preparar algumas receitas que a gente conhece do mundo. Às vezes a gente sabe exatamente de onde elas são, às vezes a gente não sabe, e vou usar hoje um produto que é a tilápia. Hoje a gente vai fazer para a Semana do Pescado um ceviche. Essa receita, eu adoro comer ceviche. Eu acho que qualquer peixe branco que tenha um pouco de estrutura aguenta bem para um ceviche. Ele nada mais é que um peixe marinado comido cru, né? O limão vai fazer um processo ali de cozinhar um pouquinho esse peixe. Então é importante a gente ter um produto de qualidade, que a gente confia e que ele está fresco, mesmo congelado, que ele foi congelado da melhor maneira, para quando a gente descongelar, a gente ter uma qualidade e um sabor final desse ceviche que interesse bastante. Essa receita é uma receita que existe em toda a América Latina. Então, se a gente olhar Peru, Colômbia, Venezuela, existem ceviches, existem variações. Eu escolhi uma que eu gosto, que é simples, com ingredientes que a gente tem em casa e que aí vocês vão poder adaptar aí dentro da cozinha de vocês. O importante é que é fácil de fazer e pouquíssimos ingredientes. Vamos para a receita? Então, para a gente começar esse preparo, eu escolhi o filé de tilápia St. Peters, filé St. Peters da linha congelada. E agora o processo de descongelamento é muito importante, a gente se programar cada vez que a gente quer usar um peixe para que ele não perca a umidade dele que foi preservada com o congelamento. Então o que eu fiz? Eu deixei ele na geladeira descongelando para ele ficar firme, para ele ter estrutura. Então eu não coloco submerso em água, eu faço um planejamento antes de fazer esse descongelamento para ter garantia de que esse peixe vai estar na textura que eu quero. Então, eu basicamente vou usar o filé de tilápia em cubos. Então, eu vou retirar aqui esse pedacinho central, que a carne é um pouquinho mais escura. Posso fazer uma limpezinha rápida, não preciso descartar muito, só esse pedacinho central. E vou cortar em cubinhos. Tem lugares que se fazem cortes maiores, cortes menores, isso é um pouco particular de cada região. Eu vou fazer uns cubos médios, não muito grandes, e vai ser um cozimento bem rápido no limão. Então, ó, vou fazer uma tira comprida, sempre de uma vez quando a gente corta peixe, né? Evitar serrar para poder manter a integridade do filé. Aqui concentro, tiro aqui essa que eu não vou precisar e faço os cubos. Olha como a carne é firme. Então, esse tamanho de cubo tá ótimo. Terminei de picar tudo, agora eu vou cobrir. Sempre que a gente coloca um peixe fresco na geladeira, né, ou qualquer alimento fresco, é importante a gente vedar bem, para não pegar sabor de outros alimentos que estejam lá dentro. Vou levar para a geladeira 10, 15 minutos, só o tempo da gente fazer a nossa marinada. E aí, terminar o nosso ceviche. É só isso. Bom, agora para temperar, classicamente o ceviche, antigamente, quando a gente vai olhar um pouco para a história do ceviche, a gente vê outros ácidos, né? Meios ácidos. Então, chicha, que é um fermentado de milho, eles usavam para fermentar o peixe. Hoje em dia a gente usa o limão, que é muito mais prático e simples. Existe um limão específico, eu até tenho ele aqui, que é o limão galego, que é mais parecido com o limão que eles têm lá no Peru. Mas se você não tiver, eu vou usar o limão Tahiti mesmo, que é o que a gente encontra em todos os lugares. Então, se você tiver esse, é muito bom. O que a gente vai fazer? Um suco bem perfumado, com um pouco de gengibre, salsão, que é o que vai temperar a nossa St. Peters, né, tilápia, para ficar com esse sabor de peru. E a hora que a gente começar a misturar, vocês já vão perceber que tem um aroma muito importante ali. Então, ó, suco de limão, bastante suco de limão. É legal, eu deixei para fazer na hora, é a coisa que eu deixei para fazer na hora, para não amargar, para não mudar muito o limão. Aqui, para essa quantidade de peixe, eu estou usando 4 limões. Mais ou menos isso, limões médios. Bom, agora limão, suco espremido,
dentro da tigela, que eu vou fazer nosso tempero. Aqui eu estou usando salsão, a parte mais branca, né? Aipo no Rio, em alguns lugares chamam de aipo, né? Ou salsão. Bem picadinho. Quanto mais picadinho, mais o sabor vai passar para esse suco de limão. Gengibre, bem picadinho também, sem a pele. Pimenta, e aí se você gostar pode ser inclusive com as sementes. Aqui eu estou usando rodelinha de pimenta sem semente. Alho, eu vou só dar uma amassadinha nele. E aí ele vai soltar bem o perfume dele para não ficar com aquele gosto de alho muito forte. Coentro, eu vou usar um pouco aqui picadinho, bem rústico, e depois no final. Fresco. Pode usar os talos do coentro também, que ajuda a perfumar bastante. Às vezes tem aquele chato que não gosta de coentro, coloca só o talo, ele não vai perceber, acredita em mim. E cebola roxa, que eu deixei um pouquinho de molho na água gelada para perder um pouquinho da força. Metade eu vou pôr aqui e metade eu vou usar para montar o nosso ceviche. Já vem um perfume maravilhoso dessa mistura, né, do coentro, do gengibre. Então, esse também, ao mesmo tempo que o peixe fica lá resfriando na geladeira, eu vou deixar resfriando e aí é só a montagem. Bom, passaram-se então uns 15 minutos, o peixe já está bem geladinho. Acabei de tirar ele da geladeira, então lembrem sempre disso. A gente vai ter o peixe gelado e ainda vou usar um pouquinho de gelo para ajudar a mantê-lo gelado aí durante o processo. Nossa marinadinha aqui já está super perfumada, já passou o que tinha que passar de sabor. E o que mais que eu vou usar para montar esse ceviche, né? Então eu cozinhei um pouquinho de batata doce, e aí com a casca mesmo, que eu acho que ela é saborosa. Vou usar para servir. E vou usar milho. Existem já alguns milhos que a gente pode comprar o grão, ou então a gente pode colocar um pouquinho de pipoca, banana frita, alguma coisa crocante para dar um contraste aí nesse ceviche. E também no final, se a gente gostar muito, e é muito emblemático essa presença no prato, um pouquinho mais de pimenta. Então, se você gostar muito, fatias bem fininhas de pimenta para completar aí a força desse prato. O ceviche, ele nasceu de uma maneira também de você preservar o peixe por mais tempo, né? Então você faz, come ele fresco, mas se ele fica de um dia para o outro nessa marinada de limão, às vezes se usa laranja, se usa outro suco mais ácido, maracujá fica super interessante também. Ele se preserva, então ele se mantém com as qualidades seguras para a gente consumir de um dia para o outro. Então também é uma ideia. Existem receitas que as pessoas deixam marinando bastante tempo. Eu vou fazer aqui bem rapidinho. Por isso que eu não pus o sal ainda. Vocês repararam que eu não pus sal ali, justamente para que o peixe comece agora a fazer o processo de cozinhar nesse meio ácido de uma vez. Então agora é a hora de colocar o sal. Sal, quantidade relativamente generosa, porque bastante vai para essa marinada. Vou coar essa nossa base bem aromática aqui com uma peneira. Esse perfume do gengibre aqui faz toda a diferença, não deixa de colocar. E agora é a hora da gente colocar o gelo, a cebola e o gelo. Então, 3 pedrinhas de gelo. Já tem mais que 3, mas tá ótimo. O importante é que esse leitinho aqui, ó, que tá se formando, que ele tava transparente, porque era de limão, ele vai começar a ficar opaco. E é isso que a gente chama de leite de tigre, né? Que é o leite que começa a se transformar um suco translúcido num suco opaco, em carinha de leite. E o peixe, que estava transparente também, translúcido, vai se transformando num peixe mais opaco, justamente pelo cozimento que está sendo feito com o limão e o sal, que desidrata e faz esse cozimento a frio.
Olha como já mudou, dá pra perceber? Nessa hora o gelo já fez a função dele, que foi manter esse peixe geladinho. Posso tirar. Vou escorrer toda a água dessa cebola também, pra gente poder usar na receita. Olha que lindo que vai ficando já nosso ceviche colorido, perfumado. Bom, e agora a pimenta, que eu adoro. Vou fazer umas tirinhas aqui na diagonal. Gostei de ver. Com semente, mas você pode fazer sem. Essa aqui que eu tô usando é a dedo de moça, que é a mais comum, mas existem muitos arris, que são as pimentas peruanas, que não são tão facilmente encontradas no Brasil, mas se você encontrar, arri amarelo, arri vermelho, eles têm um perfume bem característico. Coentro fresco, que nessa hora eu vou só rasgar, que ele interessa o sabor, a textura dele, não vou picar, então vocês vão ver que vão ter umas folhas maiores aqui. E olha que lindo o nosso ceviche. E o mais importante, eu escolhi esse peixe da linha sustentável justamente porque a gente vai comer cru, não vai fazer nenhum cozimento. Então, eu tenho certeza que ele é um peixe que aguenta bem, a textura dele é interessante e vai ter um sabor muito leve, né? Sem aquela coisa que as pessoas às vezes se incomodam, né, do peixe cru. Vou provar para ver se esse sal que eu coloquei está suficiente. Senão agora eu posso colocar mais um pouquinho. Tá muito bom. Bom, essa minha receita é de fazer e servir. Então, se você ou seus convidados ou você mesmo ainda não estiver pronto para comer, guarda mais alguns minutinhos na geladeira. Nunca fica muito tempo em temperatura ambiente, porque a gente está falando de um peixe cru, tá? Olha só a textura, só nesses minutinhos que a gente ficou aqui preparando. Olha que lindo como o peixe muda, né? Ele faz um leve cozimento, mas mantém a suculência, é isso que a gente quer. Agora eu vou servir, tradicionalmente no Peru se serve num prato fundo, porque esse leite de tigre aqui a gente quer tomar, tá? Então eu vou servir com o leite de tigre. Vou acomodar aqui umas rodelas da batata doce. Existe uma batata doce laranja também, que é a mais parecida com a que eles têm lá, que chama camote, que agora às vezes a gente encontra. Então se você tiver essa batata doce laranja, também testa com ela que você vai gostar muito. Pimentinha. Mais um peixe cubão bonito aqui. E aquele limão que eu tinha falado no começo, Tahiti, que eu usei o Tahiti, mas esse é o galego, vou usar aqui, ó. Para quem gostar ainda pode dar mais uma acertada aí nessa acidez. Eu vou colocar um pouquinho de pipoca, mas a minha interpretação, no Peru se come com um milho grande assim, frito. Então eu vou colocar um pouquinho aqui no canto, que vai trazer esse crocante e vai trazer um pouquinho dessa brasilidade aqui na interpretação dessa receita clássica peruana. Bom, então essa foi a receita inspirada no Peru, ceviche de St. Peters. E fiquem ligados que a gente vai ter muitas outras receitas de países que usam frutos do mar fresquíssimos para vocês poderem se inspirar aí no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado.